Que bênção. Bem, glórias a Deus por estarmos aqui nesta tarde, né? Que bênção, que maravilha. Nós podemos trabalhar para o Senhor, fazermos alguma coisa para o Senhor, o MED Nacional, tudo funcionando bem, amém. A Luciana Santos diz que está tudo funcionando bem, glórias a Deus. Este ano, nós estamos 2 vezes ao mês com treinamentos. O de hoje é o 10º treinamento. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Antes de apresentar a serva do Senhor, Jacibélia, eu gostaria de ler uma passagem bíblica para nós, né? Paz do Senhor, todos funcionando bem também. A irmã Rafaela Azevedo está dizendo que está tudo funcionando bem. Amém. Vamos, então, abrirmos nossas Bíblias lá em 1 Timóteo, capítulo 4, de 6 ao 16. São 10 versículos importantes para nós, que não precisa nem exposição. Essas passagens já nos orienta, já nos ensina, né? Nos traz a consciência de servir ao Senhor, de lermos a palavra, de trabalharmos para o Senhor. Diz assim: exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, no amor, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à exortação, ao ensino, não de qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Glórias a Deus. Agradecemos ao Senhor pela palavra dele, pelo dom que ele tem nos dado, pela oportunidade, né, de sermos úteis ao Senhor. Esse treinamento será com a ministra local, irmã Jacibélia, uma mulher de Deus. Nasceu... Cadê? Saiu. Já saí daqui de novo. Peraí. Saí. Eu mesmo saí. Isso. Uma mulher do Senhor, serva do Senhor. Desde que nasceu, ela se encontra na nossa igreja. Uma família abençoada, uma família de mulheres e homens do Senhor. Né, Sibeli? Nos conhecemos desde criança, né? Aliás, eu conheci Sibeli bebê, né? Desculpem. Não estou tão velha. A Sibeli que cresceu rápido demais. Mas sempre esse rostinho lindo, essa simpatia, sempre pronta para servir o Senhor, uma amiga antiga. E eu quero agradecer a Deus por sua vida, querida, por você se dispor a trazer-nos este treinamento para nos orientar, para nos ensinar. A Cibele é casada há 26 anos com o irmão Marcelo Cardoso Feliz, o qual eu agradeço. Eu agradeço também a Marcele Feliz, uma linda moça que ela tem, por, neste momento, você, Cibele, poderia estar com eles, né? Mas eles
nos emprestaram. Que Deus os abençoe grande e ricamente. Amém. Queridos, a irmã Jacibele Avelino, feliz, ela é professora graduada em letras. Acho que a internet está ativa no ensino fundamental, em português e redação. Era o Ministério Infantil da nossa igreja aqui do Nazareno, em Mesquita, há mais de 7 anos. Fez o curso pela PEC, foi professora também em classes da nossa escola dominical. E hoje, graças a Deus, ela é líder desse trabalho que sempre nos abençoa com trabalhos infantis. Eu sempre falo que os trabalhos infantis são a prevenção para que essas crianças, esses adolescentes, se tornem servos de Deus e não vão para o mundo, não se percam no mundo, não morram no mundo, porque a palavra de Deus fala mais alto. E, com certeza, ela ora por essas crianças, como nós, professores da escola dominical, oramos por elas. Nós vamos iniciar. Eu quero pedir uma amiga nossa, a irmã Marcela. Está aí, Marcela? Você está a posto? Sim, pastora. Querida, por favor, ore pela a irmã Jacibele, professora Jacibele Feliz, que ela vai trazer o nosso treinamento, por favor. Pastora Jacibele, a irmã Marcela, ela é viúva do irmão Fleite, e ela é uma bênção no nosso meio, tá? Amém. Por favor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por essa tarde na tua presença, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque nós estamos aqui para aprender mais sobre a tua palavra, para aprender mais sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Deus, nós te agradecemos pela vida de cada um que está presente nesta reunião, pela vida da tua serva, Pai, que vai trazer esta palavra para nos edificar, para nos ensinar. Senhor, mais do que nunca, as crianças hoje precisam, Senhor, do ensinamento, precisam da nossa proteção, precisam de sabedoria dos seus pais, dos seus líderes, dos seus pastores, porque o diabo tem atacado, Senhor, ferozmente a vida dessas crianças. Pai de amor, guarda-os, livra-os de todo mal e nos ensina, Senhor, nesta tarde, a sabermos lidar, a termos ferramentas para trabalhar com seus pequeninos. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Irmã Sibeli, sinta-se à vontade ao nosso meio. Amém. A paz do Senhor, querido. Não sou muito de ficar... Primeira vez, né? Primeira vez com vocês. Espero que tenhamos uma tarde abençoada juntas. E eu quero começar esse nosso encontro mostrando para vocês qual é o principal segredo de quem trabalha no Ministério Infantil. E o principal segredo, espero conseguir aqui mostrar para vocês, compartilhando na minha tela, estou aprendendo aqui com a minha amiga agora, né? Vocês digam para mim se foi, alguém, se puder. Não, irmã, não tá compartilhando a apresentação, não. Não? Agora sim. Foi? Agora foi. Seu amor, eu vou te adorar, diante do trono vou dançar, dançar, dançar. Eu vou te buscar, eu vou te adorar. Dançar, dançar, dançar.
esse A de oração, esse é o maior segredo de quem trabalha no Ministério Infantil. Nós não conseguimos fazer nada se não estivermos orando, jejuando e buscando ao Senhor. Então, esse é o nosso maior segredo, né? E eu quero compartilhar com vocês esse louvor, que é um louvor que eu gosto muito de cantar com as crianças. Esse ano nós vamos usá-lo na nossa EBF. O tesouro de maior valor. Depois, se vocês quiserem encontrar esse louvor, ele está disponível, né, no nosso famoso YouTube, mas esse é o nosso início. E eu vou te adorar, dançar, dançar, dançar. E eu vou te adorar, diante do trono vou dançar, dançar, dançar. Eu vou te adorar, diante do trono vou dançar, dançar, dançar. E aí, queridos, esse louvor, espero que vocês tenham gostado. Esse louvor é um louvor que nós gostamos de cantar com as crianças, e é um louvor que conta qual é o nosso maior segredo, né? O nosso maior segredo é estarmos juntos sempre em oração. E a oração é que move a mão de Deus. Eu estou aqui aprendendo a usar a tela compartilhada. Thalita, se eu estiver fazendo certinho, você me orienta? Sim, a senhora já acabou de compartilhar. Se acabou, pode tirar. Ok. E como eu volto a... Não. Vai no mesmo lugar de lá em cima, vai aparecer parar de compartilhar. Já foi? Foi. Obrigado. Viu? Queridos, como vocês viram, já devem ter percebido, né? Estou aprendendo essa parte aí de estar conduzindo o Zoom compartilhado. E esse foi um ano de muita novidade para nós que somos professores, porque nós tivemos que nos adaptar às aulas online. Mas eu quero dizer para vocês que, como professora secular e como ministra do Senhor, na casa do Senhor, né, nós sabemos que temos que estar em oração. Esse é um momento de estarmos em oração. Quando a irmã Marcela ali estava orando, né, e ela falando que o inimigo tem pego pesado no ataque contra as nossas crianças, nós sabemos, nós que trabalhamos com crianças, sabemos que isso é muito real. Às vezes a família não percebe, não é? A família, às vezes, não... No meio da correria do dia a dia, não vai se dando conta de como as estratégias hoje do inimigo elas são, né, por várias áreas. As crianças estão expostas à internet, as crianças estão expostas às músicas, as crianças estão expostas na escola, as crianças estão expostas no meio do seu ciclo de amizades, né, quando desce para o play ou quando vai na rua brincar. Enfim, as crianças estão expostas o tempo todo. E nós, que somos servos do Senhor, nós temos também que pedir ao Senhor que nos dê estratégia para que a gente possa combater de igual maneira e neutralizar o máximo que nós pudermos as influências do mal, porque só quem pode fazer isso é o Senhor Jesus. Nós só somos servos para isso. Amados, a irmã Jandira, quando nos apresentou, né, falou aí sobre nós estarmos liderando o Ministério Infantil na nossa igreja, que é a Igreja do Nazareno de Mesquita. Fiquei muito feliz enquanto vocês estavam se apresentando e a irmã dando boas-vindas a vocês, e eu vi aí sotaques diferentes, não é? Vendo pessoas aí de lugares tão diferentes.
e nós sabemos que nós somos um em Cristo Jesus. Isso é muito gostoso, não é? Saber que eu estou aqui em Mesquita, no Rio de Janeiro, mas que tem gente de São Paulo, que tem gente do Nordeste conectada aqui agora, e nesse momento nós somos um, né? Em Cristo Jesus. Você pode abrir sua Bíblia junto comigo? Nós vamos começar pelo livro de Salmos. E eu gostaria de abrir a Bíblia no livro de Salmos 78. Nós vamos ler alguns versículos. E se você tem aí ao seu lado um bloquinho e você quiser anotar o passo a passo do que nós vamos iniciar nesse momento, nós vamos iniciar nesse momento falando sobre discipulado infantil, que essa é a nossa missão. A nossa missão é discipular crianças, falar do amor de Deus para crianças. Então, vamos começar. Salmo, capítulo 78, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigma nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos para a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem para com os seus pais geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nestes versículos que eu escolhi para iniciar, eu escolhi esse salmo porque esse salmo ele deixa muito claro que a nossa missão é passar a palavra, os feitos do Senhor, de geração em geração, né? Nós recebemos a palavra do Senhor, nós aceitamos a palavra do Senhor, nós somos convertidos e firmados ao Senhor e temos agora que fazer a nossa missão. E a nossa missão aqui hoje eu vou estar falando em duas vertentes. Eu quero dizer que tudo que eu vou falar pode se aplicar ao nosso lar, mas também pode se aplicar à nossa igreja, à nossa célula. Tudo que eu estiver falando com vocês aqui hoje pode ser colocado em prática dentro da nossa família, dentro da nossa casa, como também no seu ministério. Então, primeiramente, nós fomos chamados, nós aceitamos o Senhor Jesus, e aquilo que nós temos de precioso, que é a salvação em Cristo Jesus, o Senhor nos dá uma ordem, e a nossa ordem foi recebida, e eu quero dizer para você que muitas vezes nós ignoramos essa ordem, não é? Isso não é para mim, isso é para o missionário, não, isso não é para mim, isso é para o pastor, isso não é para mim, isso é para a irmã lá da escola dominical. Queridos, independente de sermos líderes, essa ordem é para todos nós. Porque quando o Senhor falou ide, o ide é para todos nós. E falar de Jesus para as crianças hoje é urgente. O inimigo, claro que ele sempre teve suas estratégias e suas artimanhas, não é? Para seduzir os jovens, para tirar pessoas do caminho do Senhor, mas hoje ele tem investido em transformar a mentalidade infantil. Porque as crianças, quando elas já estão crescendo com a mentalidade alterada, e isso tem acontecido ao longo de mais de uma década,
Eu não estou falando de hoje. Quem está comigo aqui há algum tempo, já no Ministério Infantil, ou que dá aula na escola secular, vai entender que eu vou falar de aproximadamente 10, 15 anos atrás. Há 10, 15 anos atrás começou uma adultização precoce. Nossas meninas e meninos começaram a ter hábitos de adultos, mini-adultos. E, na época, nós achávamos normal. E você, como eu, como Igreja do Senhor, naquele momento, não reagimos. E agora nós temos que correr, né, para combater isso. O que quer dizer uma adultização precoce? O que é a adultização precoce? A adultização precoce é quando as crianças, antes da faixa etária correta, elas estão avançando as etapas. Então, você hoje tem crianças de 10 anos tendo hábitos e procedimentos que talvez eu e você aí, na nossa época, só teríamos quando tivéssemos 15. Entenderam? A adultização da infância. Isso mesmo. É isso mesmo, Joana. Nós temos esse processo de tornar a criança adulta mais rápido. E isso começou aos poucos, né? Começou com roupas. Já há mais de uma década é muito difícil você entrar numa loja e encontrar roupas específicas de criança. Você pode observar que você tem dificuldade hoje de entrar numa loja e encontrar roupas específicas de criança. Você encontra roupas de adultos pequenos. É a calça jeans, é o tênis, é a blusa, é o top, é o cropped. Aí vai mudando de lugar para lugar, né? Vai mudando o nome das roupas, mas você tem a mesma roupa que o adulto usa em proporções menores. Mas quando nós éramos pequenos, as meninas usavam roupas características de meninas. E os meninos tinham roupas características de meninos. O que eu falo é comum para vocês? Vocês concordam comigo? Vocês percebem isso na região onde vocês moram? Ou eu só percebo isso aqui em Mesquita, no Rio de Janeiro? Eu gostaria da participação de vocês, se quiserem falar no chat. Pode falar? Sim, é verdade. Não é verdade? Verdade. Né? Então, obrigado aí, Betinha, por também participar. E eu vejo isso, né, há alguns anos. E o que acontece? Essa adultização precoce, ela tem um objetivo. A palavra do Senhor diz que quem não se comportasse, não tivesse a pureza de uma criança, não entraria no reino dos céus. Qual era o nosso modelo de pureza? O nosso modelo de pureza era a criança. Concordam? Nosso modelo de pureza, há alguns anos atrás, era a criança. E a palavra de Deus coloca isso claro para nós quando diz assim que nós deveríamos ser puros como as crianças. E esse processo de adultização, ele vem para tirar a pureza das nossas crianças. Então, quando eu cito a roupa é só um detalhe, porque isso já vai sendo construído na maneira da criança agir. A criança hoje, eu dou aula para crianças na escola entre 10 a 14 anos, né, que é o ensino fundamental 2, que vai do 6º ano ao 9º ano. Então, eu percebo, as brincadeiras são diferentes, o linguajar é diferente, porque eu dou aula há muitos anos. Então, eu percebo isso mesmo, irmã Tásia. Eles estão roubando o referencial bíblico. Por quê? Porque aquela criança que era pura, aquela criança que era inocente, cada vez está perdendo essa pureza. E mais cedo.
Então, antes você encontrava uma criança de 12 anos inocente, que não sabia muita coisa. Hoje, algum tempo atrás, passou para 10. Hoje eu converso com uma sobrinha minha de 8 anos e eu percebo que a infância e essa pureza já está sendo já minada, porque ela escuta, seja na internet, seja numa canção, seja numa música, seja numa brincadeira na escola, já tem uma malícia, já tem uma maldadezinha, e isso vai corrompendo a pureza. Então, cada vez mais cedo, em João Pessoa também, a irmã Verônica Cristina falando, né? Então, cada vez mais cedo, as nossas crianças estão perdendo, não é, essa pureza. E aí, por que o nome da nossa aula hoje, da nossa conversa hoje é Missão Discipular Crianças? Porque essa missão é nossa. Essa missão hoje, ela tem que vir de casa e da igreja. Se a criança vem de um lar que não é cristão, ela vai precisar de mais apoio ainda da igreja. Mas se ela vem de um lar cristão, ela vai ter que ter aqui, o lar e a igreja trabalhando juntos para que a gente possa fazer esse discipulado, para que a gente possa transformar essa criança num discípulo de Jesus, num discípulo mirim, né? Num discípulo de Jesus, que quer ser como Jesus foi, e não querer ser como o YouTube é. Durante as férias, né? Eu percebi, eu falei aqui da minha sobrinha, e eu percebi que durante as férias a minha sobrinha estava com o celular dela, com o tablet na mão para lá e para cá. Eu falei, menina, larga esse tablet, vai ler. E ela, não, peraí, tia, eu já vou. É que eu estou gravando. Eu falei, você está gravando o quê? Não, que eu estou gravando para o meu canal. Mas ela nem tinha canal, ela não tem canal. Mas na cabeça dela, a brincadeira, ela estava brincando de ter um canal. Então, para vocês verem como o mundo virtual está presente na vida das nossas crianças. E, às vezes, o papai e a mamãe falam, não tem nada a ver. Não, ela só está vendo aqui um videozinho. Mas a gente tem que saber o que videozinho ela está vendo. A gente tem que estar por dentro de que canal ela está assistindo, né? Tudo isso faz parte. Então, queridos, vamos começar aqui. Mantalita, de novo, eu vou compartilhar, se eu estiver fazendo certinho. Ok. Ok? Não, não apareceu, não. Agora sim. Ok. Vamos lá. Não. Foi? Foi direitinho? Tem que colocar para apresentação, modo de apresentação. Vai, Thalita? Agora sim. Então, tá bom. Queridos, Deus tem me dado a oportunidade de, nesse último ano, viver algo muito novo. E nós que temos experiência aí de muitos anos na casa do Senhor, trabalhando na escola dominical, e trabalhando com a EBF, e trabalhando, não é, com o Ministério Infantil. E aí, por exemplo, eu vou fazer uma EBF na minha igreja tem um alcance de aproximadamente 400 crianças numa EBF. Já teve uma EBF que nós fizemos que, com a rotatividade dos 3 dias, nós alcançamos mais de 700 crianças na EBF de 3 a 4 anos atrás. Então, nós temos assim um alcance para muitas crianças. E eu comecei a conversar com o Senhor, falei, Senhor, eu quero ver o poder da semente. Porque quando nós falamos de Jesus para uma criança, é uma semente que você está plantando. E nesse último ano, depois que começou esse processo de pandemia, a pastora Anísia, que é uma pastora aqui da minha igreja, ela me convidou para fazer parte das células infantis. Gente, eu descobri um outro universo, um universo muito gostoso e que me fez lembrar de quando a nossa igreja era pequena. Porque dentro da célula, você está ali com aquele grupo pequeno
de crianças. Então, aqui tem 4 cenas onde vocês estão podendo ver, né? Onde são 3 células. Essa daqui, né, é uma célula infantil, né? Nessa célula aqui eu tenho essa pequenininha aqui, ó, moreninha, que é a sobrinha que eu falei para vocês que está indo na célula comigo, né? Aqui também é uma outra célula. Aqui foi um cultinho de oração na capela da nossa igreja, e aqui é uma terceira célula, né? E eu observei que tudo isso que eu vou compartilhar com vocês agora, na célula, ou seja, no grupo menor, nós conseguimos estar mais perto da criança. Nós conseguimos fazer o discipulado mais corpo a corpo, mais perto, mais em contato. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vinha de um contato onde eu, como líder do Ministério Infantil, estava sempre conduzindo outros tios, outros líderes, não é? A fazerem a EBF, a escola dominical, o cultinho. Mas eu senti Deus esse ano me chamando de novo para estar ali, ó, eu com eles de novo, eu do ladinho, eu perto, eu podendo acompanhar e ver que é diferente. É diferente você liderar de longe e você liderar de perto. Então, tudo que eu vou falar para vocês, eu posso falar porque eu estou vivenciando novamente. E eu li uma frase na última semana, e essa frase diz que um líder nunca pode parar de aprender. Ele nunca pode achar que ele sabe o suficiente. E nós que somos líderes do Ministério Infantil, nós temos também que continuar aprendendo. E o que nós estamos fazendo aqui é louvável, porque nós estamos aprendendo. Vocês estão ouvindo com uma pessoa, vocês vão ouvir testemunhos de uma pessoa, né, que vocês nunca viram, que estão vendo agora. Na verdade, que sou eu, prazer, Jacibele. Enfim, mas nós estamos aprendendo algo novo. E nós temos que estar o tempo inteiro aprendendo algo novo, porque é importante para nós esse processo de aprendizagem. E pedindo ao Senhor, não é, que nós venhamos a fazer isso com amor. E aí eu te faço uma pergunta. Discipular crianças? Você já ouviu isso? Talvez na sua igreja alguém já perguntou, discipular crianças? Mas como é isso? Discipular não é coisa para adulto, não é coisa para jovem? Como é que nós vamos discipular uma criança? Não, para criança você faz só o cultinho, para criança você faz só a classe da escola dominical, não é? Mas eu quero te dizer que não. Nós não só podemos, como devemos discipular nossas crianças. E eu quero que você hoje saiba qual é a diferença entre evangelizar uma criança e discipular uma criança, tá? Quando você evangeliza uma criança, você está apresentando para ela Jesus para salvação, para que ela seja salva. Quando você está discipulando uma criança, você está ensinando a ela a crescer espiritualmente para que ela seja um discípulo de Jesus. E aí, nesse nosso slide, tem uma charadinha. Enquanto eu estou conversando com vocês, eu gostaria de ver quem já sabe qual é o versículo que está aí nessa charadinha. Já descobriram qual é a nossa vitória? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso aí, irmã. Nossa, irmã, matou a charadinha rapidinho, né? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é porque nós temos fé no nosso Senhor Jesus, é porque nós temos fé na palavra do Senhor, e é porque nós temos fé, acreditamos que vale a pena investir no discipulado infantil, que nós estamos aqui. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o discipulado infantil, como eu falei para vocês, ele terá essas duas vertentes, tá? Pensa sempre comigo, nosso lar e a nossa igreja. Nosso lar e a nossa igreja.
Quem tem crianças em casa, eu hoje não tenho mais criança dentro da minha casa, porque minha filha já está uma jovem. Eu tenho as minhas crianças da célula, da igreja, e tenho também a minha sobrinha, né? Então, tudo isso que nós vamos falar, né, serve para o nosso lar e serve para o nosso ministério. E observem que, nesse nosso começo, eu coloquei aqui uma mãozinha com uma plantinha, né? Por quê? Porque o Ministério Infantil, ele vai plantar sementes. Você pode ser abençoado de colher o fruto dessa semente, ou você pode ser o abençoador que plantou, que alguém vai colher essa semente, que vai colher os frutos dessa semente. Mas o poder da semente bem plantada, o Senhor traz à existência o fruto. E a nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Texto bíblico que eu falei que é uma ordem. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto bíblico está em Mateus 28, versículo 19 e 20. Quando o Senhor diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele não disse que é para pregar o evangelho só para adultos. Ele disse, pregai o evangelho, ponto, né? Como a gente costuma dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, queridos, crianças devem ser alvo da nossa pregação do evangelho. Temos que pregar para as nossas crianças. Temos que levar a palavra do Senhor às crianças. E depois que essa criança aceita o Senhor Jesus, se ela já está numa idade em que ela entende e compreende o que é o batismo, dependendo da sua região, da sua igreja, se ela pode ser batizada, batize-a. Eu venho de uma família cristã. Eu, Jacibele, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, né, aos 16 anos. Mas a minha irmã, Jacimar, que é pastora, teve o encontro dela aos 8 anos de idade. E a minha irmã, aos 8 anos de idade, se converteu e nunca mais abandonou Jesus. Então, o evangelho ele entrou no nosso lar e ele fez a mudança. Eu não sei o que seria da nossa família se não fosse o poder do Espírito Santo e do evangelho. Porque eu venho de uma família onde meus avós, tanto por lado de pai como por lado de mãe, e aí eu aqui me emociono por lembrar, né? Por lado de pai, o meu avô era viciado em jogo, e por lado de mãe, o meu avô era viciado em álcool. Então, vocês têm uma noção da onde Jesus tirou a nossa família, né? A transformação que foi quando o evangelho entrou na nossa casa. E quando o evangelho entrou na nossa família, na nossa casa, através da minha mãe, que foi a primeira que se converteu, minha mãe estava grávida de mim. E minhas irmãs já eram nascidas. E a irmã Carolina, que a irmã Jandira aqui falou de nós nos conhecermos desde sempre, né? Desde que eu era pequenininha, a irmã Carolina Kratz fez esse processo de discipulado com as minhas irmãs, porque logo depois nós tivemos o pastor Amadeu, que veio dar prosseguimento à igreja, e a igreja cresceu, está aí até hoje dando frutos, né? Mas esse processo de discipulado, de ensinar a guardar a palavra do Senhor no coração, esse processo de que a criança se converteu, e aí a criança levantou a mão, aceitou Jesus, ela pediu perdão dos seus pecados, e eu não sei se vocês já perceberam, se você falar hoje no culto, ela vai levantar a mão e ela vai pedir perdão. Semana que vem, se você pregar de novo, ela vai levantar a mão e ela vai pedir perdão. Porque enquanto ela não tiver amadurecimento de crescer, ela está ainda ciente de que ela precisa de perdão.
Então, algumas pessoas falam assim, nossa, essa criança pede perdão toda semana, ela se levanta a mão para Jesus toda semana. Amém. Enquanto ela está levantando a mão para Jesus, aceitando Jesus, de novo no cultinho, todo domingo, toda sexta, todo dia que tem encontro na sua igreja, significa que o coraçãozinho dela ainda é sensível às coisas de Deus. E ela percebe que ela está em pecado, que ela está em erro. Então, que ela precisa de Jesus. Por isso ela se levanta, por isso ela repete a oração com você. Mas quando nós passamos para a nova etapa, que é a etapa de discipular, nós começamos a dar para essa criança ferramentas para ela começar a guardar dentro do coração dela a palavra do Senhor e ela começar a crescer espiritualmente para que ela comece até a desejar o batismo com o Espírito Santo. Entende? Então, esse é o nosso alvo, né? Porque discipular uma criança é isso, é prepará-la para que ela possa viver essa vida cristã, para que ela possa ter esse fortalecimento, é despertar na criança esse desejo. E aí você começa a apresentar para ela quem é Deus, quem é o Espírito Santo, como o Espírito Santo age na vida dela, que ela sozinha não consegue vencer o pecado. Por isso que ela, né, brigou com um coleguinha, falou palavrão, fez uma feiura essa semana, a semana que vem ela fez de novo. Poxa vida! Por quê? Porque ela precisa do Espírito Santo. Porque ela precisa do Espírito Santo na vida dela, transformando o coraçãozinho dela. E aí você vai começar a acompanhar essa criança mais de perto. E esse é o processo do discipular. Então, evangelizar é falar de Jesus para que ela aceite Jesus como seu Salvador. Discipular é você prepará-la para crescer espiritualmente. Então, até aqui, se eu estiver sendo muito longa, irmã Thalita pode me dar um puxão de orelha aí, que eu deixo. Né? Mas até aqui nós falamos disso. A diferença entre evangelizar uma criança e discipular uma criança. Evangelizar, falar de Jesus para ela, para que ela aceite Jesus como seu Salvador. Discipular essa criança, fazê-la crescer na presença do Senhor. Princípios para um bom líder do ministério infantil, não é? Você é a ferramenta. Então, você que está em casa como papai, como mamãe, você também é ferramenta. E você que está na igreja, que está na célula, você é a ferramenta que Deus vai usar, que Deus quer usar para que os nossos pequenos cheguem a esse nível, né, que nós queremos. Então, o primeiro nível, como nós falamos, é a salvação. O segundo nível que nós estamos começando a desenvolver a partir de agora é o crescimento espiritual. As crianças devem ser edificadas na fé ao Senhor, né? Não adianta você falar de Jesus, não adianta eu e você fazermos uma linda EBF, e nessa EBF 50 crianças chegaram aos pés do Senhor, se depois eu não vou atrás dessa criança. Ué, tia, mas a gente não tem só que evangelizar? Nós temos que agora cuidar. Você plantou a semente. Agora você precisa botar terra, regar, colocar aguinha, né? Quem é bom de plantação aí sabe como é que faz para que a planta ganhe vida, fique bonita, cresça forte. Então, você fez a EBF, você fez o cultinho, você fez o evento lá que na sua igreja costuma ter no domingo, no sábado, não sei, porque cada um de nós tem um tipo, né, de programação diferente. Mas depois que você fez essa programação, que a criança aceitou a Jesus, você precisa, igual você faz com o jovem, com o adulto, você precisa saber onde ela mora, se possível para visitá-la, convidá-la para voltar à igreja, procurar saber quais são os problemas que essa criança pode enfrentar. Exemplo,
A criança aceitou Jesus numa célula ou aceitou Jesus numa EBF, numa escola dominical, mas ela não é de um lar cristão. Qual é o primeiro problema? Quem é que vai trazê-la de novo na igreja? Ela veio com quem? Quem pode trazê-la novamente? E se ela vem de um lar não cristão, né? Parar para conversar com ela, sondar, procurar saber que tipo de ajuda essa criança pode ter. Então, esse é o segundo passo. Você pregou, você falou do evangelho, ela aceitou Jesus, agora nós vamos começar a cuidar. Agora nós vamos começar a discipular. Porque não adianta eu ganhar e depois eu abandonar. Nós temos que fortalecer, ok? Porque depois que essa criança estiver fortalecida, meu amor, olha, a gente chega lá na terceira etapa. Essa criança está prontinha para servir ao Senhor. E ela não precisa esperar crescer para servir ao Senhor. Ela já pode começar a servir ao Senhor desde pequena. E aí existem tantos serviços na casa do Senhor. Ela pode se tornar uma evangelista, ela pode se tornar um levita, né, cantando, louvando ao Senhor. Ela pode ser, não é, um apoio na escola dominical, mas ela pode aprender a servir. E ela vai ter prazer de servir quando ela for bem discipulada, porque ela vai entender que alguém algum dia cuidou dela, então ela também entende que ela pode cuidar de alguém. E esse cuidado dentro das forças e capacidades de uma criança, é claro, não é? Características que nós devemos ter. Primeira coisa, nós temos que ser amigos de Jesus. Nós, professores, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amados, urge professores cheios do Espírito Santo. Por quê, tia Cibele? Porque quanto mais nós estivermos cheios do Espírito Santo, mais nós estaremos sendo conduzidos da maneira correta. Não é? Porque o Senhor vai nos dar direitinho, passo a passo, do que nós temos que fazer. Então, somos amigos de Jesus. Eu acho interessante porque eu tenho esse hábito, né, de, às vezes, quando eu estou orando com uma criança e quando eu peço elas para repetirem, eu falo, em nome de Jesus, eu falo, em nome do nosso melhor amigo Jesus. E teve uma menina que uma vez chegou pertinho de mim e falou assim, tia, eu não sabia que Jesus era nosso amigo. Aí eu falei assim, mas Jesus é nosso melhor amigo. Então, às vezes, uma palavra que você fala na oração pode chamar a atenção daquela criança para uma pergunta. E essa pergunta pode ser uma chave para um bate-papo, uma chave para você se aproximar e ir além da sua ministração, né? Porque Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Segunda coisa que nós devemos ser são modelos. Gente, a criança, ela não observa só o que a gente fala, ela observa o que a gente faz. Quem dá aula para criança sabe disso. Você pode falar, mas se você não fizer, não vai fazer diferença. Então, se você fala de oração e você vive a oração, a criança está te observando. Se você fala da leitura da palavra e você está lendo a palavra, a criança está te observando. Então, eu estou falando agora, não só da igreja, mas eu estou falando do nosso lar, de como discipular o nosso filho, discipular nosso sobrinho, discipular aquela pessoa que está dentro ou perto de nós na nossa casa. Por quê? Porque não adianta eu falar de oração se essa criança nunca me vê orando. Ou ela só me vê orando na hora do almoço, na hora da refeição, aquela oração rápida de agradecimento. Essa criança precisa ver que eu oro. Essa criança precisa ver que eu tenho prazer de ir na casa do Senhor orar, participar do culto de oração, que eu faço jejum, que eu oro na minha casa. Porque aí eu não estou só falando, eu estou vivendo aquilo que eu falo. Muitos problemas que nós temos, às vezes, com filhos de cristãos é porque
dentro de casa, a família está esquecendo de viver aquilo que ela fala. E eu, como contei para vocês, eu sou professora secular. E um dia eu estava dando aula, né? E eu falei para os meus alunos lá, fiz um convite, tal dia vai ter uma programação para crianças até 12 anos, era um acampamento. Vai ter um acampamento, acampa dentro, perdão. Acampa dentro aqui a gente chama, é como se fosse uma vigília infantil. Aí eu falei, quem o papai e a mamãe deixar, fala que a professora Cibele vai estar lá, que você vai ser bem-vindo. E aí uma das crianças, um daqueles alunos meus que era o, sabe? Aquele que é o pinga-fogo, aquele que é o que apronta todas, e mais um pouquinho. Aí esse é meu aluno, quando eu estava chamando, né, a classe para participar, virou para mim e falou assim, ô tia, mas eu vou na igreja, eu toco bateria na minha igreja. Eu falei, hã? Eu fiz assim para ele, hã? É, tia, eu toco bateria na minha igreja. Aí eu falei assim para ele, daqui a pouco a gente conversa. Esperei a hora do recreio, deixei o restante da turma sair, segurei ele, falei, peraí que a tia quer falar contigo. E aí, em 2 palavras, eu conversei com ele. Eu falei assim, filho, as crianças, ou seja, os seus colegas, estão vendo Jesus em você? Porque você falou que vai à igreja. Você falou que sobe no altar e que você toca até na bateria. Mas os seus amigos estão vendo Jesus em você? E aí ele abaixou a cabeça. Né? Eu terminei de dar meu conselho para ele, orei com ele ali, falei, vai para o recreio merendar e tal. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Eu falei assim, esse menino vai na igreja. Esse que era o meu aluno, né? Que era um dos piores comportamentos. E aí, num dia, eu, conversando com a coordenadora da escola, a coordenadora foi reclamar desse aluno para mim, que agora eu já sei que ele é filho de crente, que agora eu já sei que ele vai na igreja, que antes eu não sabia, mas agora eu já estava sabendo. E aí a coordenadora, que não é cristã, vira para mim e fala assim, agora vê se pode. A mãe de fulaninho disse para mim que ela não pode brigar com o filho dela, não. Eu falei assim, que ela não pode cansar a voz. Aí eu estou quieta escutando. Agora vê se pode. Se ela não pode cansar a voz dela, porque ela é cantora evangélica, porque ela canta na igreja dela, aí eu posso acabar com a minha voz aqui? E eu escutei aquilo, né? Fiquei quieta, falei assim, não fica nervosa, não. A gente dá um jeito, a gente cuida dele. Desconversei e tal. Mas eu, na fala daquela coordenadora, eu entendi. E você também já entendeu. Tenho certeza. Porque dentro do lar dele tinha uma mãe cantora, tinha uma mãe que louvava ao Senhor, tinha uma mãe que, com certeza, colocou o filho para aprender bateria, para tocar na casa do Senhor. Mas eu quero te perguntar, será que essa mãe estava orando com ele? Essa mãe estava lendo a Bíblia com ele? Essa mãe estava ensinando a ele a jejuar em prol de um propósito? Porque a preocupação dela é que ela não podia nem brigar com ele, porque se ela brigasse, ou seja, brigar na cabeça da mãe era gritar, né? Porque se ela gritasse ia estragar a voz. Então, quando eu falo de discipulado, e quando eu falo para você que eu estou falando de uma coisa que eu vivo e que eu vejo, eu não estou falando de algo que para mim não é comum, é algo do nosso dia a dia. E a partir daquele dia, eu comecei a me preocupar com aquele aluno. E mesmo ali não sendo o local ideal, mesmo ali não sendo o lugar ideal, eu comecei a me preocupar com ele. E como professora secular, que a minha matéria era português e redação, né? Eu comecei a dar conselhos. E quando ele se comportava mal, eu chegava perto dele, batia no ombro dele e falava uma palavra, e ele entendia. E assim foi o restante do ano, foi durante uns 6 meses, porque isso aconteceu durante o ano. E quando chegou no final do ano,
né? Esse aluno me abraçou e ele falou assim, né? Teve mania de chamar a professora de tia. Tia, muito obrigado, porque agora eu realmente estou servindo a Jesus. Mas precisou alguém de fora alertá-lo. Olha, ninguém está vendo Jesus na sua vida. E às vezes, quando ele ia ter uma brincadeira boba, ou um palavrão, ou uma palavra, eu catucava as costas dele e falava assim, ó, essa palavra não convém. Ou às vezes eu falava no ouvido dele alguma coisa, né? Porque antes da pandemia a gente podia se aproximar do aluno, falava no ouvido dele alguma coisa. Então, discipular é isso. Discipular é mostrar que eu sou o modelo. Você pode olhar para mim e você pode me imitar, porque não há em mim nenhuma vergonha, não há em mim nada que desabone Jesus. E eu não estou dizendo que nós somos perfeitos ou perfeitas, porque eu, como você, sou uma mãe, dona de casa, trabalho fora, né? A gente é perfeito. Tem dia que a gente chega em casa mais calmo, tem dia que a gente chega estressado, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu tenho que ser um modelo, que aquela criança, que aquele meu sobrinho, a minha sobrinha, o meu aluno, a minha aluna, ele tem que ver Jesus em mim. E como é que ele vai ver Jesus em mim? Na forma como eu falo com ele. Ele vai ver Jesus em mim na forma como eu procedo, na forma como eu vou agir. Porque o terceiro ponto diz que nós somos orientadores. Porque o número 1 e o número 2 eu não falei nada. O número 1 e o número 2 é eu. Eu sou amiga de Jesus. Eu tenho o prazer do Espírito Santo. Eu quero ser um modelo. Para quando chegar ali no ponto 3, né, que é a parte em que eu me torno uma orientadora, ou seja, que eu vou me aproximar dessa criança para orientar, eu posso ir tranquila, porque o Espírito Santo está comigo, porque eu tenho prazer de andar na presença do Senhor. Nós precisamos parar de colocar pessoas para tomar conta de criança na nossa igreja. Nós não somos babás. Se na sua igreja está acontecendo isso, pare agora, corrija agora. Nós não estamos no cultinho, na escola dominical, na célula, para tomar conta da criança, para a criança não atrapalhar o culto, para ela não fazer barulho. Nós estamos ali para ministrar sobre a vida das nossas crianças. Porque quando a nossa igreja não tem essa visão, sabe o que acontece? Pega qualquer um e coloca no ministério infantil. Ah, pega um adolescente lá e coloca aqui. Nada contra os adolescentes, porque eu comecei adolescente. Mas tem que ser um adolescente que viva Jesus. Tem que ser um adolescente que ame Jesus, que seja amigo de Jesus, que tenha comprometimento com Jesus. Ah, eu vou pegar uma irmãzinha e colocar aqui. Não. Tem que ser uma irmãzinha que ame Jesus, que tenha comprometimento com Jesus. Entende a diferença? Nós não podemos fazer do ministério infantil da nossa igreja, da nossa célula, da nossa escola dominical, nós não podemos fazer dali um local só para... Ah, peraí, a criança está ali, guardada, parece até um cofre, né? Ela está ali guardada, fechada, para não fazer barulho, para não atrapalhar o culto. Não é isso. Enquanto ela está no cultinho, ela tem que receber uma palavra tão abençoadora quanto o pai e a mãe vai receber no culto. Enquanto o pai e a mãe estão na escola dominical, estudando a sua lição, ela tem que estar recebendo uma lição bem preparada, bem cuidada, para que a criança também aprenda da palavra do Senhor. Então, nós nos tornamos orientadores, porque o orientador ele vai fazer o quê? O orientador ele vai facilitar o caminho da criança. Porque a criança, às vezes, lê a Bíblia e ela não entende. Ela acha que a Bíblia tem palavras difíceis. Ela pode ler com você a Bíblia e falar assim, ai, não entendi nada. E algo que eu tenho compartilhado com vocês aqui, e que eu falei logo no início, é que o quê? Que estar mais próximo agora das crianças ali, no pertinho, né, na célula, na classe, tem me feito isso, tem me dado essa oportunidade. E como
eu tenho esse hábito, quando a gente termina a leitura de um texto, eu pergunto assim, quem entendeu? Que palavra que é difícil? Aí eles falam para mim qual é a palavra difícil. Aí eu explico qual é a palavra difícil, o que significa. Porque às vezes você só precisa isso, facilitar para ele entender. Porque a própria Bíblia, ela é autoapreciativa, ela é autoexplicativa. A Bíblia, por si só, ela já tem a mensagem. Agora, quando você explica aquela palavra que é difícil, então é isso. Domingo passado, essa está fresquinha, foi domingo passado. Eu estava falando sobre salvação na classe, e um dos meninos... sim, eu estava falando sobre salvação e eu estava falando sobre o poder da oração. Foi até esse louvor que vocês escutaram aí, que eu toquei lá para eles. A oração é a chave. E aí eu estava falando sobre o poder da oração, que a oração move a mão de Deus e tal. E um dos meninos falou assim, tia, então a oração é igual aquela minhoquinha do jogo? Aí eu falei assim, caraca, eu falei assim, vai, desenvolve aí que a tia quer entender. Porque ele estava falando de algum joguinho que ele joga, certo? Que eu nem imagino qual seja, porque eu não jogo, mas eu fingi que estava entendendo. Eu falei, tá, e aí? Tia, porque quando a minhoquinha passa, a gente ganha vida e a gente fica mais forte. Eu falei, é isso aí mesmo. A oração é igual essa minhoquinha do jogo. Quando você ora bastante, que você tem comunhão com o Papai do Céu, você fica mais forte. O seu corpinho espiritual fica mais forte. Tia, então agora eu entendi. Então eu tenho que orar mais. Entendeu? Dentro da cabeça dele, ele fez o link. Mas eu tive que só adaptar, orientar o que ele estava entendendo, para que ele entendesse o porquê que a oração era importante. Até eu estava falando para eles que a oração, nesse dia, que a oração não é como um supermercado iFood, que você fala, Deus, estou precisando disso, né? Porque às vezes a criança pensa que a oração é para pedir coisas. E eu falei, não, a oração não é só para pedir, não. Você ora para adorar a Deus, para falar que Ele é bom, que Ele é lindo, que Ele é seu amigo. Você ora para agradecer porque você acordou, porque você dormiu, porque você comeu. Você ora porque você ama o seu coleguinha e o seu coleguinha está dodói e você quer que ele fique curado. E eu comecei a falar de várias coisas, várias formas de orar sem ser ficar pedindo coisas. Aí eu falei, no final de tudo, você também pode pedir a Deus uma bênção para a sua vida. Entende? Mas ali eu estava como uma orientadora, eu estava facilitando o entendimento dele por que orar é importante, já que nós estávamos falando sobre oração, né? O quarto ponto, esse quarto ponto, ele já indica que eu estou perto da criança. Gente, e ser confidente de uma criança. Às vezes a criança fala algo para a gente não dá atenção. E quando você não dá atenção devida, ou você não se importa com o que ela está falando, talvez ela não repita mais. E talvez ela não te procure de novo para falar. E também, quando você escuta algo que uma criança falar para você, principalmente se forem coisas sobre sentimentos dela, se forem sobre sua casa, sua família, se for sobre problema, você só pode compartilhar aquilo se ela autorizar. E aí, de repente, você fala assim, tia, mas é coisa de criança. Mas o seu ministério é infantil. E você lida com crianças. E as crianças vão ver em você que é o espelho, que é o modelo, que é o orientador que está perto, que está se importando, está explicando para ela como crescer em Jesus. Ela vai ver em você um confidente. Então, ela pode confiar. E se você pode confiar... Alô? Ok? Oi, irmã Jacibele, pode continuar. Tá.
E aí, gente, essa criança, ela vem em você justamente esse referencial de confiança, não é? Porque você é a pessoa que é amiga de Jesus, você é a pessoa que tem o Espírito Santo, você é a pessoa que se importa com ela, que está falando de Jesus para ela. Então, ela começa a confiar tanto em você que ela vai desabafar e ela vai começar a confidenciar coisas. E quando isso chega a acontecer, gente, é porque nós já estamos no processo de discipulado. Nós já estamos perto dessa criança. Nós já não estamos mais vendo essa criança só no domingo ou só na EBF. Você já está perto dela, você já tem uma ligação com ela. E aí ela começa a te confidenciar coisas, né? E você não deve quebrar essa confiança. Ao contrário, você deve ser um conselheiro ou uma conselheira para ela. Existem coisas que as nossas crianças nos contam, e como eu falei para vocês, né, estar perto delas nesse último ano de pandemia, através das células, me fez muito bem, porque, por exemplo, numa das células, uma das meninas, a gente estava conversando sobre cuidados, né, sobre confiança, e no meio da nossa conversa, ela falou que um amigo do pai dela tocava nela. Olha que sério. Mas que ela já tinha contado isso para a mãe dela e que a mãe dela não acreditou. A mãe dela achou que era coisa da cabeça dela. E a partir daquele momento ela nunca mais falou com a mãe. Mas quando esse amigo do pai chegava na casa, ela saía, não ficava perto, não queria mais ficar no mesmo local. Até que, né, ela desabafou com a gente lá nesse dia na célula e a gente pôde entrar, né, e aconselhar e, enfim, entrar nesse processo de cura, porque a criança também fica mexida, a criança fica magoada, a criança fica sem entender por que aquele tio, que é amigo, né, que é uma pessoa que frequenta a casa dela, fez isso com ela. Né? Mas se nós não estamos perto para sermos confidentes e para ela confiar que a gente vai agir em favor dela, ela nunca vai se abrir. E quantas crianças se tornam adultos cheios de traumas, cheios de complexos, porque não tiveram com quem se abrir, porque não tiveram com quem desabafar. Então, o Ministério Infantil, gente, ele tem um poder de transformação muito grande, porque você pode falar de Jesus, você pode falar de salvação, você pode falar do Espírito Santo e você pode agir a favor de uma criança. Eu estou contando para vocês algumas coisas que eu tenho vivenciado nesses últimos meses, né? Uma outra situação também de estar sendo confidente de uma criança é que quando eu perguntei sobre quem era Deus, quem era Jesus, uma das crianças falou para mim assim: Jesus é meu amigo, é com ele que eu posso desabafar. E eu falei assim: muito bem, Jesus também é meu amigo, com ele eu também posso desabafar. E aí, depois que passou aquilo, eu falei assim: como você desabafa com Jesus? Ela falou assim: ah, tia, quando lá em casa a minha mãe ela fica alterada e eu vou para o meu cantinho, eu finjo que estou dormindo e começo a conversar com Jesus. E aí aquela fala, minha mãe está alterada, eu procurei saber depois mais detalhes, né, gente? A gente que é professor infantil, a gente procura saber mais detalhes. O que é isso? Minha mãe está alterada. Minha mãe está alterada, minha mãe está nervosa? Minha mãe está chateada? O que a minha mãe está alterada? E aí eu procurei uma pessoa que levava essa menina na igreja e eu descobri que a mãe dessa menina não era cristã e que era usuária de droga. E que ela estava indo na igreja com a tia. A tia e a avó que eram da igreja, né, que estavam começando a levá-la para a igreja. Então, assim,
Como é que você pode chegar a descobrir isso se você não se aproxima, se você não escuta? Dar ouvido. Claro que tem criança que é imaginativa, claro que tem criança que inventa coisas, claro que tem criança. Só que você, quando você convive com ela e que você começa a ouvi-la sempre, você começa a perceber quando é coisa da imaginação e quando aquilo tem um fundo de verdade para você procurar saber mais. Então, discipular essa criança é se importar com ela. Não tem outra. E não adianta, você não vai conseguir discipular sem crianças. Eu tenho vivido isso. Eu tenho um grupo de crianças da igreja, tem 80 crianças, mas eu não vou conseguir discipular 80. Então, o que eu vou fazer? Eu posso discipular 5. Quando aquelas 5 estão bem cuidadas, eu vou para outras 5. Mas eu posso arrumar uma amiga minha, um amigo meu, que também é firme com Jesus, que é amigo de Jesus, que é cheio do Espírito Santo, e eu posso encaminhar um tio, uma tia que é da escola dominical, para cuidar de mais 5, de mais 10. Queridos, se nós nos dividirmos, pensa na sua igreja agora. Pensa na escola dominical da sua igreja. Quantas crianças você tem lá na sua igreja? Pensa lá. Porque eu estou pensando na minha. Então, você pensa lá, poxa, na minha igreja tem 10 crianças. Poxa, Irmã tem 10 Jacibele. crianças e tem 2 tios. Oi, tia Jacibele. A senhora pediu para Oi. avisar? Faltam 10 minutos, tá? Tá, obrigado. Vai cair, a gente vai voltar? Não, a irmã pediu para avisar quanto tempo a senhora tinha. Ah, tá. Tá bom, então deixa eu andar rápido, gente, que eu sou muito faladeira. Obrigada, Thalita. Então, queridos, quando você pensa lá na sua igreja, se na sua igreja tem 10 crianças, 20 crianças, quantas crianças tem na sua escola dominical? Você pensa na sua igreja, você tem que pensar na sua necessidade. E você vai dividir os tios, os líderes que você sabe que tem esse perfil de amar ao Senhor, de ser amigo do Senhor, de ser pessoas cheias do Espírito Santo, e você vai encaminhar que os tios se aproximem dessas crianças para cuidar. Cuidar de que maneira? Ele pode ligar uma vez por semana para saber se está tudo bem. Se for uma criança que o papai e a mamãe deixam, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp. Você pode fazer um encontro semanal pela videochamada com ele, mas que você encontre ele em outra circunstância que não seja só no domingo na igreja. Então, você vai começar a acompanhar essa criança de perto, para você ver quais são as dificuldades que ela tem espiritualmente, para você perceber no que ela precisa que o Espírito Santo a transforme. Essa criança aqui, ela é desobediente, ela precisa que o Espírito Santo a torne mais obediente. Então, você vai ministrar com ela coisas e assuntos e histórias e conversas sobre obediência. Não, ele é obediente, mas ele é mentiroso. Então, você vai conversar coisas e assuntos que têm a ver com a mentira. Não, ele não é mentiroso, mas ele é agressivo, ele reage com agressividade. Poxa, então vamos descobrir por que ele está sendo agressivo e vamos conversar, descobrir o que está dando essa agressividade e vamos começar a trazer histórias, conselhos e bate-papos que façam que a gente use e diminua essa agressividade. Enfim, você só vai perceber como você pode ajudar a criança quando você está se relacionando com ela, né? Aí você vai ser um bom conselheiro. Para ser um discipulador de criança, gente, não adianta. Eu não gosto de criança, então você está no ministério errado. Está no ministério infantil, está falando de criança, você tem que amar criança, você tem que gostar de criança, você tem que se divertir com elas, você tem que achar graça na piada delas. Tia, mas tem umas piadas que é sem graça, mas aí você ri para ela ficar feliz e da próxima vez você vai acabar achando graça. Enfim, você precisa estar mais próximo. Não tem como discipular sem estar próximo. O discipulador precisa ser uma pessoa de oração, tá, gente? E como já está chegando aqui o nosso tempinho, né, de término, eu só peço a vocês que vocês invistam tempo em planejar como se aproximar da criança. E que vocês não abram mão
de investir tempo. Criança hoje. Tem gente que acha que para fazer ministério infantil precisa ter o melhor brinquedo, precisa ter a melhor história, o melhor material. Você pode ter tudo isso. Se você não tiver pessoas que amem estar com as crianças, não vai funcionar. Agora, você pode ter uma garrafinha de água, você pode ter um copinho, você pode ter uma caneta, você pode ter uma coisinha simples ali perto de você. Você colocou com amor, você vai fazer até uma banda com as crianças. Você vai fazer um louvor com as crianças. Por quê? Porque você ama estar com elas. Então, o amor é a chave, tá? Junto com a oração. Ame e ore. Ore e ame. E para amar e se aproximar delas, estar mais próximo delas. Alguém quer fazer alguma pergunta nesses 2 minutos que ainda nós temos? E me perdoem, gente, é a minha primeira vez, eu falei demais, testemunhei demais. Querida, você tem 20 minutos ainda para as pessoas fazerem perguntas. Quem quiser, Então, levante a mão. São 5 perguntas. Levante sua mãozinha, que a Thalita vai estar organizando. Você foi bênção, Jacibele. Você foi. Tudo é a primeira vez, né, pastora Jandira? A primeira de outras. Amém. Estou à disposição. Espera aí, irmão. Deixa eu ver essa aqui. Quem quiser pode. Isso, irmã Nazareno, está escrito Nazareno, mas a irmã pode falar. Oi, Pai do Senhor, eu sou Soraya aqui de Igarapé, em Minas Gerais. Eu gostaria de Que saber... sotaque bonito! Obrigada. É porque atualmente eu estou trabalhando como professora de criança, né? E também assumi também o papel na NED, né? A líder da NED. Aí eu gostaria de saber se tem alguma revista infantil da Igreja do Nazareno para a gente estar trabalhando diretamente com a linguagem da Nazareno, com as crianças, para a gente não estar buscando em outras fontes, né? Aí eu gostaria de saber da irmã se tem. Sibeli, se você permitir, eu posso responder essa questão. Pode sim, eu ia falar isso agora. Pode. Nós temos vários tipos de revistas que são compradas em livrarias evangélicas, que não são as nossas. Mas, em nome de Jesus, nós já estamos com escritores nossos produzindo revistas infantis. É só vocês terem um tempo. Sábado passado, nós inauguramos para adultos e adolescentes. Então, aguardem mais um pouco, que em breve nós estaremos anunciando para crianças, ok? Amém, pastora. Obrigada, viu? Isso. Não existe ainda um material específico, mas já está surgindo. Porque, por exemplo, eu mesma tenho uma apostila que a gente criou, nós criamos, que é para treinamento de líderes, né? E essa apostila vai se tornar um livro. Então, está surgindo material nosso aí. Pastora Jandira, pastor Marcelo. Sim, quem é? Pastor Sim, Marcelo pastor, Marinho. Marcelo. Só para acrescentar, se a gente acessar o NASA Livros, lá possui material também para criança da Nazareno, ok? Só não está numa linguagem brasileira, mas está traduzido para o português e tem como a gente já começar a trabalhar até chegar a nossa que está sendo escrita agora. E é material nazareno, ok? No NASA Livros. Ok. São materiais nazarenos traduzidos já da Argentina, como as outras revistas nossas eram e estão. Só que, glórias a Deus, nós em breve teremos materiais nossos, de povo nosso, brasileiros, né? Então, vamos ter um pouquinho de paciência para chegar. Mas, conforme o pastor Marcelo falou, você pode acessar, por enquanto, a NASA Livros, que lá temos, né, revistas abençoadas. Joana, posso responder a Joana, pastora? Pode, por favor. Joana, essa nossa apostila, ela foi usada no treinamento que aconteceu aqui na nossa igreja, pela primeira vez. Nós fizemos um curso para experimentar a apostila, que foi um curso de treinamento, durou 15 aulas, não é? Que dá aproximadamente aí 3 meses, e aí nós vimos que deu certo, agora nós estamos aperfeiçoando para transformar num livro. Mas, assim, eu sou de um tempo que para mim é até difícil falar.
que a gente faz tudo por amor, né? E a gente faz para a escola dominical da nossa igreja. Então, eu nunca nem pensei em vendê-la, amada. Mas assim que ela estiver pronta, eu vou conversar com a pastora Jandila e vou deixar à disposição de vocês, tá bom? Que ela estiver formatada, tudo bonitinha. Mais alguém? A irmã Rosimeire, ela liberou o microfone. Se a irmã Rosimeire quiser, pode falar. Amém. A paz do Senhor. Será que Pode falar, irmã, a paz. A paz. Não, eu estou muito feliz de estar participando. Eu estou indo agora para um trabalho com as crianças de uma comunidade aqui muito carente. Foi muito abençoador para mim. Eu tenho 10 crianças, eu tenho essa quantidade de crianças que a pastora aí, a ministra Jacibele falou, e eu vou começar a desenvolver esse discipulado, né? Que eu tenho jovens que me ajudam e eu vou colocar em prática, né? Tudo que eu ouvi aí nessa entrevista aí, nesse momento aí, nessa live, foi muito assim, abençoador para mim, muito explicativo, né? Porque aqui eu ministro para jovens, ministro para as mulheres, e agora estou com esse trabalho com as crianças lá em São Cristóvão. Estou indo agora fazer escola bíblica dominical com jantinha para eles, para que o domingo fique livre só para os adultos. Mas, no momento, aqui no Vale de Jequitinhonha, a cidade está fechada. Às 19 horas, todo o comércio, a igreja tem que fechar. Nosso culto está sendo às 5h30 da tarde. Às 19 horas, a polícia não quer ninguém na rua. Mas, então, eu retornei. Sábado passado foi o primeiro, esse é o segundo. Imprimi uma revista que vocês colocaram aí. Encadernei. Vou começar hoje o trabalho com as crianças. E é de 5 até umas 6, 6h30. E eu estou feliz de poder participar hoje. Eu não participava devido ao trabalho com as crianças. Tá bom, Thalita? Abençoada de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmã. Um beijo, pastora Jandira, Jacibele. Amém. Pensei que não fosse dar um beijo para nós, né, Sibeli? Fosse só para a Thalita, né? Não, o Espírito Santo falou assim, ó, fala para todas que estão ouvindo. Estou muito feliz que agora não vou perder mais nenhum treinamento, porque dá horário para mim, entendeu? Amém, graças a Deus. 4h, 4h30. Já estou saindo com a minha equipe para ir lá, dar uma jantinha e dar um estudo devido a essa revista que vocês colocaram aí. Tá bom, meus amores? Eu quero aproveitar o gancho da irmã Rosimeire, que a irmã Rosimeire falou sobre a ação social junto com a criança, né, dando uma jantinha. Existe, se você na sua igreja quer alcançar crianças e você não sabe como, uma das estratégias dentro da missão, seja ela urbana ou rural, mas vamos falar de missão urbana na cidade, que é o que nós podemos vivenciar. Gente, faz um futebol para meninos, faz um chá de meninas, um café da tarde para as meninas. Não diz que é classe, não diz que é culto, mas faz um encontro de meninas, um encontro de meninos. Vai chover menino, vai chover menina lá nesse encontro. E o futebol é só uma estratégia para você poder reuni-los. Então, você tem ali, né, projetos como jogar futebol. Mas evangelizar com futebol, sim, porque antes de jogar, tem que sentar todo mundo no chão, você vai dar uma palavra, ou no final, não é? Como a irmã falou, né? No final, depois da palavra, tem a jantinha. Enfim, até a ação social pode virar uma excelente forma de evangelização com as crianças. Amém, graças a Deus. Agora, uma coisa que eu queria só acrescentar é que, quando houver jantinhas, lanches, almoço, oriente aquelas pessoas que estão na equipe para não debocharem das crianças que repetirem o prato cheio ou estiverem com roupas não muito adequadas, sujas ou não passadas. Sabe por quê? Elas não são culpadas. E muitas das vezes aquela alimentação é a única para elas. Então, temos que ter atenção e não debocharmos das crianças. E nem reclamarmos com os pais que elas comeram demais. Não. Pelo contrário, temos que ter mais amor. Quer mais?
sobrou comida? Quer levar um pouquinho para você? Mas não debocharmos ou rirmos, que isso afasta. E outra coisa, faça um apelo. Façam apelo sempre no final de trabalhos. Façam apelos, não deixem para depois. A experiência que eu tenho, eu conto às vezes, e acho que a pastora Jacibele nunca ouviu falar, mas de uma professora que estava saindo de férias e tinha um menino na classe dela, no final da escola dominical, ela sentiu a vontade de fazer apelo, só que ela estava com pressa, porque ia pegar a sua condução, e pensou, quando eu voltar de novo das férias, eu farei o apelo. Quando ela voltou das férias, ela teve a triste notícia de que aquela criança tinha sido atropelada e morrido. Irmãos, é algo muito sério. Faça um apelo no final de cada programação, se você souber que não há crianças evangélicas, ok? A irmã Assíria também gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, irmã. Paz do Senhor, boa tarde. Eu sou a Síria, de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Sou presidente do MED e também direciono, né, o Ministério Infantil. E eu queria saber se vocês têm alguma dica, alguma estratégia. Porque antes da pandemia, pelo menos aqui na igreja, nossa igreja é relativamente pequena, por volta de 60 membros, e nós tínhamos, graças a Deus, um Ministério Infantil bem desenvolvido. Né, as nossas escolas dominicais, nós tínhamos por volta de 60 crianças, só que o nosso único problema é que nenhuma das crianças tem pais que congregam na igreja. Então, aos domingos de manhã, eles iam, participavam, só que não tinham o compromisso de ir à noite para algum discipulado da igreja. E nós tínhamos também alguns projetos de jiu-jitsu, né, de artes marciais, para que servisse como uma forma de evangelização. Só que agora, depois da pandemia, como essas crianças não tinham compromisso, né, a gente não tem, por exemplo, não tinha telefone, são muito carentes. Não tem telefone para a gente manter o contato, não teve como ter aulinha, justamente por conta disso. E agora que nós estamos voltando aos trabalhos, né? Agora que a gente vai começar o planejamento para iniciar o semestre de agosto, e eu queria saber se vocês têm alguma estratégia para justamente isso, para que a gente consiga esse compromisso das crianças, para que a gente consiga acompanhar. Você sabe onde as crianças moram? Uhum. Algumas sim, agora porque são muitas, sabe? Eles vêm de comunidades... Você sabe algumas... Tá bom, ó. Se você souber de algumas, a criança é igual telefone sem fio. Se você contactar 1, 2, 3 e pedir para elas mesmas chamarem as outras, quando você vê, as 60 já estarão lá aí de novo, tá? Você só precisa dar o primeiro passo de voltar a convidá-las. Então, se não tem contato de telefone, o primeiro contato será de ir atrás da criança e falar, poxa, nós voltamos, temos aí o encontro novamente. E, voltando a criança a frequentar, a participar, é através do discipulado, de se aproximar, de estar com a criança nesse contato que eu falei, que não pode ser só no dia do evento, você precisa ter um contato com ela em outros momentos, é que vai fazer com que ela queira estar na igreja nos outros cultos, que ela tenha prazer de estar nos outros cultos, tá? Até, se você puder, criar uma programação, depois que elas estiverem participando e voltado, para convidar os pais para assistir, também dá certo. Então, a irmã falou do jiu-jitsu, né? Se o jiu-jitsu pode ser o teatro, pode ser um curso de dança, pensa aí numa coisa que na sua comunidade as crianças fariam. E aí você vai ensaiar com elas uma programação. Se for, por exemplo, jiu-jitsu, você pode fazer um mini campeonato e, através desse mini campeonato, chamar os pais para assistirem. E aí a entrega das medalhas vai ser num culto na igreja. Só que você não vai chamar de culto, você vai chamar o quê? De entrega de medalhas.
Só que você sabe e eu sabemos que vai ser um culto, só que é um culto evangelístico. Então, também, nós temos que usar as ferramentas que estão na nossa mão, entendeu, irmã Assíria? Então, se o primeiro passo é voltar a encontrar as crianças. Se não conseguir encontrar todas, elas serão a ponte. Fala com o João, fala com a Beth, fala com o Antônio, fala com aquele que brincava com você, chama ele de novo. E eles vão chamar. Daqui a pouquinho, quando você retornar, já vai estar aí na primeira semana 10, na segunda semana 20. Daqui a pouco, quando você perceber, já voltaram todos ou quase todos. E aí, criar estratégias para que eles possam desenvolver. E, irmã, eu aconselho o discipulado. Amém. Ter pessoas que acompanhem essas crianças mais de perto. Amém. Isso aí eu achei muito interessante, né? Impertinente isso que você falou, professora Sibeli. Agora, você poderá ter, né? Você poderá fazer lives, se elas tiverem celular, ou Zoom individual, isso é muito importante. Vocês estão com alguém como eu, que está bem atenta às aglomerações. Eu não vejo hoje pertinente aglomerações, porque as crianças poderão ter o vírus do Covid, não ser mal para elas, mas elas transmitirem para o papai, mamãe, o vovô. Então, aglomerações têm que ter muito cuidado mesmo. Agora, o que você falou, se houver uma reunião, convidando umas às outras, elas sendo pontes, você poderá também pegar o telefone, ligar para a casa delas, dizer que você ama, que quando passar essa pandemia, elas estarão juntas, ou se tiver algum trabalho, você poder passar. Você fazer uma lembrancinha com uma lição, se ela estiver na faixa de poder ler, alfabetizada, nessa lembrancinha ter uma lição e você colocar lá na caixa de correios. São estratégias, né, para contactar essas crianças. Agora, lembre-se da aglomeração. Não estamos em épocas de aglomeração. Então, tem que ter muito cuidado. Isso que a pastora Jacibeli falou, nós vamos voltar. A gente crê pela fé que nós poderemos um dia nos reunir, termos esses trabalhos, mas é responsabilidade nossa. Se nós tivermos um trabalho na igreja, e muitas aglomerações que os pais virão, vão estar sentados, então você tem que pedir que eles usem máscaras, pedir que usem gel, não é? As crianças nem sempre aguentam ficar com máscara se elas não são em casas ensinadas. É algo muito sério, algo muito sério. Temos crianças morrendo com Covid. Tá bom, gente? Tem uma sugestão também que eu estava olhando no chat aqui, que alguém falou, eu passei rápido, mas alguém falou sobre fazer piqueniques com as crianças. Aí, nesse momento de pandemia, como a pastora Jandira lembrou, de repente o piquenique é aquilo que você pode fazer com 2, 3, estar perto de poucas crianças e estar junto com elas também nesse discipulado. Eu achei uma ideia criativa. Foi a Rafaela Azevedo, né, que falou, não foi? Vários eventos de piquenique, né? 5, vamos ver. Então, porque ao invés de fazer um evento grande, você pode fazer pequenos eventos, onde nesses pequenos eventos você atinja 3 crianças, 2 crianças, 4 crianças, ou seja, não precisa ser um número tão grande. Achei legal também, gostei da ideia. Ok. Eu acredito que a irmã Borges também gostaria de fazer uma pergunta. Pode liberar seu microfone, irmã. Oi, eu sou de Santo André, aqui de São Paulo. Está bem frio aqui, né? Estou na cama, sentada, assistindo. Boa tarde a todos. Eu sou aqui responsável pelo departamento infantil. Semana passada, a gente fez também um piquenique, né? E, infelizmente, lá naquele piquenique tinha, quando vocês falaram isso, achei importante eu colocar, né, ela sem assintomática. E acabou que nenhuma criança, graças a Deus, das que foram, a gente foi num parque aberto, crianças levaram amiguinhos, assim, não teve muita gente, o lugar estava bem ventilado, a gente está monitorando o pessoal, nenhum pegou até agora, só mesmo aquela mãezinha que já estava e o marido dela estarem juntos. Mas foi um momento bem gostoso e eles fizeram
a gente levou tudo individualmente, né? Os lanchinhos, kitzinhos individuais, eles puderam comer, deixamos mais ou menos separados, não ficou muito próximo, e no final, durante a semana, a gente deu para eles uma estratégia de leitura de uma lição bíblica, e era para fazer uma peça. E aí, no final, até esse menininho que era vizinho, esse cuidado que a pastora Jandira falou com aglomerações nesse momento é importante mesmo. Agora, a pergunta. Irmã Jacibele, você falou daquela criança que teve um problema que a mãe não acreditou no que ela falou, do amigo do pai estar tocando nela. Nessas condições, né, você chegou a se reportar à mãe, teve uma ajuda para essa criança, como que a gente deve agir? Então, essa atitude tem pouco tempo, tá? Foi na célula de semanas atrás. E a mãezinha dela não é da igreja. Então, o meu trabalho tem sido com a menina. Tem sido de apoio à menina, de estar orando, de procurando conversar com ela. E até algo que eu falei, né, que a gente precisa aprender sempre, e aprendendo estratégias psicológicas, de psicologia. Fui a uma amiga minha que é psicóloga, né, me informar como é que eu poderia estar ajudando ela, conversando com ela. Graças a Deus, não chegou pela minha conversa depois, num segundo momento com a menina, eu percebi que, graças a Deus, não chegou a nenhum ato, né? Graças a Deus, ele simplesmente passou a mão nas pernas dela, que aí depois eu pedi ela para descrever quando não tinha ninguém perto, para ela mostrar para mim como foi, e ele só passou a mão nas pernas dela, mas ela falou que a sensação que ela sentiu foi uma sensação que a incomodou muito, porque ela ficou com nojo, e ela falou que depois ela tomava banho, e quando ela tomava banho, ela esfregava a perna com força, né? E que ela falou para a mãe não acreditou. E aí eu percebi que, graças a Deus, não aconteceu nada pior, né? Mas a ajuda tem sido direto a ela, a menina. Entendi. Não, porque a gente fica preocupado, que a gente quer realmente dar esse respaldo para a criança, que ela possa confiar na gente, né? Porque não é um caso isolado. A gente sabe que isso vai sempre acontecer. Acontecia no passado, acontece hoje, e diante dessas situações a gente precisa saber como lidar com cada situação. E principalmente quando as mães não são cristãs, e aí, como chegar nessa família. Realmente eu fiquei curiosa com qual foi a sua dinâmica após, né, esse contato da criança, que é bem triste, né? E como isso aconteceu durante uma célula, eu tive que deixar a célula acabar para depois me aproximar dela, para depois poder conversar com ela no particular. Aí depois fui me informar com uma amiga como eu poderia ajudá-la, e estou dando um apoio a ela. E graças a Deus tem dado resultado, porque isso deve ter umas 3 ou 4 semanas no máximo, mas ela não deixou de ir à célula, e eu sei que a tia dela falou assim: mãe, eu não posso faltar à célula, não, a tia Cibele está me esperando lá. Então, ela sabe que eu estou sempre lá esperando, né? Então, é algo que acaba se transformando numa amizade, né? Que ela sabe que ela pode contar comigo. Amém. E algo só para ajudar, para vocês também se assegurarem, olha, temos os conselhos tutelares em várias regiões. É muito importante saber disso. E outra coisa, se você achar que a situação você deva compartilhar com a mãe da criança ou com a avó, peça permissão à criança. Olha, eu quero conversar esse assunto com a sua mãe para te ajudar. Você concorda? A criança tem que concordar, porque se ela souber depois que você falou, ela não vai confiar mais em você, tá bom? Ok, então já passamos já das 5 perguntas, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, irmãos, muitas pessoas estão querendo sair, eu já coloquei aqui que eu ia falar sobre o nosso congresso. No dia 6 e 7 de agosto, nós teremos o nosso congresso da Escola Dominical. Os grupos já estão recebendo seus presidentes, outro grupo da liderança, que são os presidentes distritais, o grupo dos professores e dos alunos, todos estão com a arte. Então, façam, tá bom?
a sua inscrição. Temos, assim, temas maravilhosos, são 13 temas que serão tratados no nosso congresso, tá bom? Na sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Então, queridos, lá no nosso link, vocês têm todas as... Ah, que bom, Érica, parabéns. Vocês terão todas as informações. O preço está acessível, né? São R$45, temos que pagar uma porção de coisas. Irmãos, se eu pudesse, seria tudo gratuito. Mas nós temos que dar, não é? Ofertas, temos que pagar uma porção de coisa, adquirir vários Zooms, isso tudo? Sim, querida, online. Isso tudo tem que ter dinheiro, tá bom? E nesse preço acessível para todos. Se você não puder participar por valores financeiros, fale comigo ou com a Thalita, ok? Deus abençoe. Agora vamos retornar aqui a nossa querida preletora de hoje, a irmã Jacibele. Minha querida, muito obrigada. Foi, assim, algo tremendo as suas explicações. Todas aqui estão dizendo que aprenderam muito, né? Foi enriquecedor, que aprenderam muito com as suas explicações. Eu sempre acreditei que você é uma bênção. E eu já te chamei outras vezes para o nosso grupo. Agora você não sai mais, vou ficar no teu pé. Para outros treinamentos. Vocês concordam, gente? Abre aí o seu microfone e diga se concordam dela retornar. Certamente. Ó, o Brasil todo, hein? Foi uma benção. Parabéns, maravilhoso. Nada de ouvir tantos Graças a sotaques Deus. deliciosos, sotaque paraibano, Amém. sotaque mineiro, sotaque paulista. Que delícia. Graças a Deus. Bênção. Amém. Foi Graças a bênção. Deus, meninas. Obrigado. Deus abençoe, irmã Jacibele. Deus abençoe. Deus Precisamos de abençoe. mais treinamento para o Ministério Infantil. Amém. Teremos discipulado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu entendo assim também, irmã, que a gente está preparando para a vida. Agora um pouquinho só. Ó, olha a minha mão aqui, ó. Gente, muito obrigada por vocês participarem. Vocês poderão, no final, falar uma palavra de bênção para ela, mas se é algo que eu sempre preservo, serão, desde o ano passado, né, nossos treinamentos para professores de crianças. Glórias a Deus que vocês estão tendo essa consciência de participação, não vamos parar. Para professores de crianças, adolescentes, adultos, terceira idade. Participem também do nosso congresso, temos várias oficinas, teremos uma oficina para a construção da EBF, até com o pastor Alex. Participem, vocês vão aprender como confeccionar oficinas, enfim, vai ser uma bênção, tá bom? Pastora Jacibele, muito obrigada, querida, muito obrigada. O Senhor recompense na sua vida, na vida da sua linda filha Marcele, no futuro dela, na vida do seu marido, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou pedir uma irmã para estar orando por você, e eu oro no final, trazendo a bênção. Você quer falar mais alguma coisa, irmã Jacibele? Só, se quiserem acessar, tem o www.nasakids.com.br, que é da Nasakids aqui de Mesquita. O que tiver lá que vocês quiserem usar, podem pegar, podem usar. Eu tenho postado muito devagar, mas também Facebook. O que tiver de material nosso é seu, tá? Amém. Instagram, o que tiver a minha carinha lá, é da irmã Jacibele, pode usar, que o que é meu é de vocês. Amém. E essa gravação também será, nós vamos postar nos grupos, tá bom? Vai ser o tempo da Thalita fazer a arte e nós vamos postar para vocês. Queridos, eu vou pedir a Rosimeire, a irmã Rosimeire, a pastora Rosimeire, a reverenda Rosimeire, para para orar pela irmã Jacibele. Glória a Deus. Amém. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Eu estava negligenciando, sem ter tempo, né? Mas eu, a partir desse sábado, fui muito abençoada e vou estar sempre nesses congressos, nessas lives. Amém. Eu agradeço nesta hora, Pai.
Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, através desse instrumento que é o nosso aparelho de celular. Obrigada porque o Senhor não tem nos desamparado, ó Pai. E nesta hora eu coloco cada irmão, ó Deus, cada igreja aqui aí representada nesta live, ó Deus. Ó Deus, coloco a vida da Jacibele diante de Ti, ó Deus. Que o Senhor venha usá-la, capacitá-la, enchendo-a com Teu Espírito Santo, ó Deus, dando sabedoria do alto para que ela venha, ó Deus, ministrar para as crianças, ministrar para nós que estamos, ó Deus, iniciando, ó Deus, nesse ministério infantil, para que nós venhamos ter sabedoria para discipular a outros, ó Pai. Obrigada, Pai, pelo crescimento do Teu reino, Pai. Te agradeço pela vida dela, toca na vida dela, Deus, guarda ela de toda enfermidade, de todo mal, desta pandemia, Deus, abre a mente dela cada vez mais, para que ela venha ser bênção, aonde ela colocar as suas mãos. Eu oro nesta tarde, Pai, abençoando a vida da Jacibele, de toda a sua família, Deus, no meio de uma pandemia onde muitos choram, Pai, a perda de um ente querido. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado. Sustenta a tua serva, abençoa ela, é o que eu te peço nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse rico trabalho. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui nesta tarde. Obrigada pela minha filha Thalita, que pôde conduzir, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela irmã Jacibele, que aceitou o convite, preparou com tanto carinho, falou, explanou, testemunhou. Senhor, que rica apresentação. Continue abençoando a instrumentalidade da tua serva, Pai, na sua escola, na sua casa, nas nossas igrejas. Guarda ela de todo o mal, guarda seu marido de todo o mal, guarda sua linda filha Marcele de todo o mal. Ó Deus, que tenham saúde, força, unção, determinação e continue servindo ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz que excede todo o entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos, guarde a nossa alma sempre alegre, feliz, no constante gozo do Senhor. Para que um dia, na sua majestade, diante o majestoso, nosso espírito possa ouvir, entra no gozo do teu Pai. Que esta paz guarde as nossas saídas, guarde as nossas entradas com as nossas famílias, sem que haja o vírus do Covid-19 na sola de nossos calçados, nossas peles, roupas ou cabelos, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos, podem abrir o seu microfone e falar uma palavra de bênção para a Jacibele. Deus continue te usando, amiga. Amém. Deus te abençoe. Beijo. Podem falar ao mesmo tempo, podem falar. Continue te abençoando, irmã. Deus te abençoe. Deus continue que está consultando e abençoando. Se precisar, pode ficar com a pastora. Deus abençoe. Está ali, essa equipe maravilhosa do médico. Deus abençoe. Ô, sotaque bonito, Jesus. Amém. Graças a Deus. Acabaram de falar? É sotaque mineiro, sotaque baiano, sotaque de todo jeito. O Brasil todo representado, irmã Jacibele, o Brasil todo. A nossa ministra local, Jacibele, Deus te abençoe, querida. Amém, pastora. Obrigado. Eu aqui te agradeço. Mais alguém vai falar? Senão, eu vou pedir a Thalita para fechar a igreja. Tchau, Thalita. Obrigado pelo apoio, pela ajuda, meu amor. Tchau, irmã. Deus abençoe. De nada. Pode contar sempre. Thalita, eu acho que já esteve na sua EBF, né, Thalita? Quando você era criança ou não? Não, Thalita já... Não, já era grande, já. É? Ah, tá. Tá bom, então. Paguei um miquinho só. Só paguei um miquinho. Não. Pastora, alguém pediu o meu contato no chat, eu não sei quem foi, mas depois, se a irmã souber quem é, se for alguma coisa importante, pode dar, tá?
E aí, Thalita, quem foi? Aí você dá o telefone dela, por favor. Eu pego o nome e a gente pega o nome, tá? É porque tem tanta gente. Agora que eu estou olhando o chat. Bastante gente. É. Sim, Thalita é minha filha. É minha filha. A Vasti está perguntando se você é minha filha, Thalita. Thalita é minha filha, querida. Sim, irmã. Ai, tá andando. Qual é o mesmo, Thalita? Não é nepotismo, não, mas ela está andando nas minhas pegadas. É nepotismo, Eu falo que é nepotismo. Ai, É a irmã que está com o nome Nazareno. A irmã que está com o nome Nazareno pediu o seu contato. Isso. Aí vou mandar no particular para a senhora, tá? Tá bom. Amém, amada. Deus abençoa, viu? A vida de cada um de vocês. Tá? Essa equipe maravilhosa e abençoada, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Foi um prazer conhecer tanta gente de tanto lugar diferente. Quando vierem à Mesquita, venham me ver. Nosso próximo, né? Nosso próximo encontro vai ser daqui a 15 dias. Vai ser tremendo também. Tchau, pastora Jandira. Fica com Deus. Querida, peraí que estou indo aqui, estou respondendo para alguém aqui. Aí, estou indo, peraí. Vai ver você. Peraí, querida. Tchau, tchau. Peraí, tchau, irmã. Deus abençoe. Deus te abençoe, amiga. Deus abençoe. Abraços na família aí, tá? Tá joia. Tchau. Paz, querida, paz. Até amanhã. Paz, tchau, pastor. Paz. Deus abençoe, querida. Pode fechar, vamos ter sábado que vem, daqui a 15 dias, dia 24, teremos com a pastora Vanessa outro treinamento maravilhoso, inclusão de pessoas com deficiências na igreja. É algo que todo mundo precisa aprender, tá bom? Vamos ter esse trabalho maravilhoso. Estejam orando para Deus estar nos abençoando. Paz, querida. Tatinha, um beijo, amor. A irmã que está com o nome Nazareno recebeu o número? Eu vou olhar aqui. Eu vou olhar aqui, querida, tá bom? Eu coloquei aí, tá bom? Ah, tá, jóia. Obrigada, viu? Deus abençoe. É que eu quero mais detalhes com a irmã Jacibele. Aí, é por isso que eu pedi o contato dela. Eu quero mais detalhes com ela, tá bom? Tá bom. Obrigada. Olha aí, olha agora, porque quando eu fechar aqui, deve sumir. Eu já tirei uma foto já da tela. Tá ótimo. Então tá bom, amada. Obrigada, amada. Tá bom, Deus abençoe. Querida, prazer. Igualmente, Deus abençoe você. Treinamento. Até o próximo. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Vasti, Deus te abençoe, querida. Ok, estou encerrando, pastora. Um beijo, amor. Até amanhã, se Deus quiser. Bom trabalho amanhã na igreja. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau.